Oi, gente, aqui tá o complemento do nosso pré-aula de História do Brasil. E agora a gente vai começar no período da Era do Ouro, ou Ciclo do Ouro. Esse período ele vai se iniciar no século XVIII. Porém, todavia, entretanto, o ouro que vai ser encontrado em Minas Gerais já teve esse início em 1690. Os bandeirantes, que são portugueses, que eles que vão descobrir em pequena quantidade as pepitas de ouro. Em pequenas quantidades, gente, lembra? Por isso que não veio muita gente de primeira para focar naquela região. Claro que o ouro atraiu muitas pessoas, um número muito grande de pessoas para o Brasil naquele período, por conta dessa riqueza, para tentar encontrar algo que foi diferente das colônias espanholas aqui na América, já que eles encontraram povos que já tinham conhecimento do ouro, da prata e do bronze e foi mais fácil de ter essa troca. Vamos lá. Quando eles descobrem essas jazidas de ouro, que são mais significativas, ou seja, um quantitativo maior, tem mais quantidade de ouro, que vai ser encontrada principalmente em Minas Gerais, essa exploração ela vai ter um impulso muito grande. As vilas que vão ter em Ouro Preto e Mariana, elas vão crescer muito rápido porque elas vão se tornar centros urbanos muito importantes, principalmente no quesito da economia, já que quanto mais ouro as pessoas vão querer ir cada vez mais nesse território para ficar rico, né, gente? Quem não quer uma área com diversas minas? Aí o que acontece? Essa exploração, ela vai acontecer principalmente por escravizados africanos e por mão de obra livre, que a gente sabe que naquele período era um pouco complicado esse quesito de salário. Mas, professora, por que escravos africanos? Porque vai chegar um tempo que a igreja vai condenar a escravização de indígenas e vai pregar a escravização de africanos. Mas aí a gente vai entender. Aí o que acontece? Esse trabalho na mineração, ele era muito duro e muito desumano. Porém, vai gerar muita riqueza para Portugal. E Portugal, ao invés de dar uma melhorada, não, ele vai piorar, vai aumentar, vai impulsionar os impostos sobre essa produção aurífera. O que é produção aurífera, professora? É a produção das minas para a retirada do ouro. E tem uma expressão que ficou muito conhecida durante esse período que é chamada Santo do Pau Oco. O que é Santo do Pau Oco? Antigamente, os santos da igreja, eles eram ocos feitos de madeira e ocos por dentro. Dava para colocar coisa lá dentro. E aí os mineradores, eles pegavam pepitas de ouro e colocavam dentro desses santos e fechavam. E saíam das minas tranquilamente com a pepita de ouro deles, sem ninguém saber. Aí por isso que vem a expressão Santo do Pau Oco, por conta desse costume antigo que eles faziam. Mas o que acontecia com o ouro depois que ele era minerado? Enfim, o ouro ele vai ser transportado para Portugal em muita quantidade e isso vai enriquecer a coroa portuguesa e vai bancar a economia de Portugal. Porém, essa riqueza ela não vai refletir na sociedade brasileira, que vai continuar sendo desigual e isso vai acabar aumentando que a elite de mineradores e comerciantes enriqueça, deixando de lado, né, toda essa situação do Brasil, da colônia. Porque quem vai enriquecer é só a coroa e os mineradores, apenas. E, além do mais, o ciclo do ouro ele vai provocar diversas transformações no Brasil colônia. Além de haver um aumento gigante na população urbana, porque as pessoas vão querer ir para o centro, né, para tentar encontrar ouro, vai surgir a classe média, que vão ser formada pelos mineradores, e vai ter um desenvolvimento das atividades comerciais e industriais ligadas à mineração, ou seja, esse processo aurífero. Porém, esse esgotamento, né, das jazidas, que vai ocorrer a partir do final do século XVIII, então assim vai começar, né, o processo no início do século XVIII e o esgotamento das jazidas vai ocorrer no fim do século XVIII. Vai marcar um declínio muito grande do ciclo do ouro,
porque o ouro vai se tornar cada vez mais escasso. Pensa bem, quanto mais as pessoas estão procurando demasiadamente, sem controle nenhum, o ouro, vai chegar uma hora que o ouro vai acabar. Vai chegar uma hora que acaba. Então isso começou a acontecer, o ouro ficou cada vez mais escasso e a economia brasileira ela vai entrar em crise. Então isso vai levar o Brasil a buscar novas atividades econômicas e a principal delas é o café, que vai se tornar a próxima e o principal produto de exportação do Brasil no século XIX. Agora vamos falar, de um assunto que é de extrema importância, que é consequência desse ciclo do ouro, que é a Inconfidência Mineira. Como a gente sabe, Minas Gerais se tornou a capitania mais rica do Brasil naquela época, por conta desse processo da extração do ouro na região. O que vai acontecer? À medida que isso vai trazer enorme riqueza, fez com que Minas Gerais crescesse e a atenção da coroa portuguesa se voltou completamente para Minas Gerais. Afinal de contas, Minas Gerais era o quê? O local onde tinha maior quantitativo de ouro da época, maior quantitativo de minas. Então, Portugal vai voltar toda a sua atenção para Minas Gerais. E o que vai acontecer? As outras capitanias vão ser cobrados impostos muito altos, um nível muito alarmante. E com o fim, com a escassez do ouro começando, essa relação com a coroa e a capitania vai começar a sofrer um desgaste muito grande. Afinal de contas, se o ouro está acabando, por que Portugal vai continuar dando toda essa atenção para Minas Gerais? Então, o que acontece? A partir da segunda metade do século XVIII, quando o ouro começa a ficar escasso, e essa relação entre Portugal e a colônia vai ficar mais rígida, o que vai acontecer? Marquês de Pombal ele vai ordenar o aumento da cobrança de imposto no Brasil. O que tinha ruim piorou, né? Você ter noção, a situação, ela acha que tá ruim, não, pode piorar. Aqui no Brasil é assim, pode piorar. E isso vai ajudar na reconstrução de Lisboa, que vai ser destruída em um terremoto em 1755. Ou seja, os brasileiros vão ter que pagar a reconstrução de Lisboa porque foi destruída em um terremoto. Mas vocês têm ouro, né? Vocês têm dinheiro. Uma coisa assim impressionante, viu? E o que vai começar a acontecer? Vai começar a ter uma conspiração, que vai ser organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais. E isso vai ser um grupo que vão formar diversos conspiradores da Conjuração. Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, tá, gente? Foca aqui. E essas vão ser pessoas que elas vão ter laços familiares de amizade ou econômico, ou seja, são pessoas que são ligadas à economia ou por laços familiares ou de amizade. O que vai acontecer? Eles vão se vincular na cúpula da Sociedade de Minas Gerais. Essa cúpula que estava formada pelos mineradores. Além de ser formado por grupos da elite, também diversas pessoas vão entrar nesse meio dessa Inconfidência Mineira, como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes. As pessoas revoltadas com essa quantitativa gigante de imposto que a coroa vai cobrar. E aí vai ter um membro extremamente importante, e ele estava na situação econômica mais humilde, que era Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Ele vai comandar as tropas que vão monitorar as estradas. Que estradas? As estradas que vai ligar o Rio de Janeiro a Minas Gerais. E ele vai ser um dos membros mais participativos dessa conjuração. Os inconfidentes, eles vão defender a proclamação de uma república nos moldes dos Estados Unidos. Porque sim, meus amigos, a independência dos Estados Unidos e o iluminismo vão ser extremamente importantes para a Inconfidência Mineira. Ah, professora, por quê? Porque vai ser algo para as pessoas se inspirarem. Os Estados Unidos proclamou sua independência em 1780, se eu não me engano, 81. Sim, porque em 1789 foi a Revolução Francesa. Então é isso. Foi em 1781 a gente tem a proclamação da República dos Estados Unidos,
que foi quando foi proclamada a independência, eles já partiram para a República. Eles querem também, os Inconfidentes querem eleições anuais, além de incentivo na instalação de manufatura como uma forma de diversificar a produção econômica das minas. Ou seja, eles querem manufaturas, criar manufaturas como forma de diversificar, ou seja, quer diferenciar, tipo, não só ouro, gente, vamos fazer outra coisa para melhorar a economia de Minas Gerais. Outra coisa que eles querem é uma milícia nacional, composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais. Porém, a gente tem outra questão, que é a questão do trabalho escravo. Não tinha um consenso sobre os Inconfidentes nessa questão. Alguns eles vão defender a libertação dos escravos e outros vão defender a permanência da escravidão se a capitania alcançar a independência. Com algumas reuniões secretas que eles vão organizar e divulgar os princípios dessa revolta contra Portugal, esse movimento não vai chegar nem ao ponto de aflorar, porque antes disso acontecer, diversas denúncias vão ocorrer e a coroa vai ficar sabendo que vai existir essa conspiração bem antes desse movimento evoluir ainda mais. Vai ser no dia 18 de maio de 1789 que alguns dos Inconfidentes eles vão ser informados que a conspiração contra Portugal foi descoberta. Alguém, um X9, dedurou. Um X9, sempre tem um X9. E o que vai acontecer? O Visconde de Barbacena, que é um dos participantes, ele recebeu 6 denúncias. Deu para entender? E adivinha? A denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis. Esse Silvério dos Reis, ele estava envolvido, gente, com a conspiração. E ele devia muita quantidade de dinheiro para a coroa portuguesa. Mas, professora, se ele estava devendo muita quantidade de dinheiro à coroa portuguesa, por que ele denunciou a Inconfidência Mineira? Simplesmente porque era uma forma de ter as dívidas dele completamente perdoadas. Ou seja, se ele denunciasse os coleguinhas, ele não precisaria pagar mais nada. Mas, todavia, entretanto, porém, meus amigos, as pessoas que foram condenadas à morte, à execução, vão ser perdoados. Menos um, que é Tiradentes. Tiradentes ele vai ser preso no Rio de Janeiro lá pro ano de 1789. E a morte dele vai ser uma bandeira, um aviso para mostrar às pessoas como o que acontece com quem se mete com Portugal. Tiradentes ele era o maior propagandista, ele propagava, ele era garota propaganda da Inconfidência Mineira. Até mesmo quando ele estava preso, ou seja, quando ele estava preso ele não calava a boca, ele não calava a matraca. E ele continuava conspirando e propagando essas ideias que estavam sendo organizadas. Tiradentes ele vai ser enforcado e esquartejado. As partes do corpo dele vão ser presas em estacas e vão deixadas em exposição, né, na estrada que vai ligar Rio de Janeiro a Minas Gerais. Já a sua cabeça vai ser exposta na Praça Central de Vila Rica e lá vai ficar até apodrecer. Fedor, minha gente, misericórdia. Porém, seu corpo acabou desaparecendo e ninguém sabe o paradeiro até hoje. E a Conjuração Mineira, né, a Inconfidência Mineira, ela foi uma das principais revoltas organizadas contra a coroa portuguesa. E essas revoltas, elas mostram a disposição dos colonos na intenção de romper os laços coloniais, principalmente com essas ideias republicanas e... Esqueci o nome da palavra. Caramba, tá no final, já esqueci o nome da palavra. Iluministas. Esses ideais iluministas. Aí vai ser poucos anos depois que é a vez da Bahia de se rebelar contra o domínio português. É isso, espero que tenham gostado. Aguardem nossa aulinha que a gente vai falar muito mais, fofocar muito mais. Um beijão!